Olá, queridos amigos da TV Nova Luz, a TV iluminada, a TV criada para iluminar os nossos dias e demais redes associadas. Nós somos um centro espírita virtual e temos palestras, temos bate-papo, temos músicas, temos grupos de estudo. Meus irmãos, é um verdadeiro festival de luzes que está à sua disposição. Então, compartilhe os nossos estudos, não só os meus, mas de todos os nossos irmãos que estão dispostos a semear essa luz, chegar ao coração das pessoas, para que as pessoas repensem as suas escolhas, assim como nós estamos repensando as nossas, né? Hoje nós sabemos que todos os nossos atos têm consequência, tudo fica registrado em nós mesmos, no nosso psiquismo, e na nossa jornada evolutiva, cada existência é uma nova oportunidade de escolhermos melhor, de nos tornarmos melhores. Cada existência, ainda nascemos como criança, nessa incrível possibilidade do recomeço. No futuro, quando o nosso mundo já for um planeta regenerado, eu acredito que não precisaremos de reencarnar como criança. O espírito adulto virá dar continuidade ao seu trabalho, aos seus estudos, sem passar pela infância terrena. Mas, por enquanto, ou sei lá por quanto tempo ainda, nós vamos precisar de um ventre de uma mulher e vamos precisar recomeçar bebezinhos para aprendermos na primeira infância novos impulsos, novos condicionamentos, não é assim? Nós já estamos hoje no nosso hashtag 45. Começamos o nosso estudo lá no dia 5 de fevereiro, no hashtag 1, dia 5 de fevereiro. Então, se vocês quiserem conhecer o ser, o destino e da dor, baseado no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, se você quiser estudar desde o princípio, esse livro aqui, dividido em 3 partes. Na primeira parte ele falou do ser, na segunda parte do destino e na terceira parte as potências da alma, inclusive a dor. Fizemos essa caminhada durante esse ano e somos muito gratos a Leon Denis, esse espírito maravilhoso que trouxe em apenas um livro deles, um dos livros dele, ele trouxe todo esse conteúdo de amor que nós estamos compartilhando. E na semana passada, antes eu quero invocar as forças do bem, que Jesus nos ampare, nos abençoe, através dessa nossa prece íntima, de que a nossa água possa ser fluidificada no momento que você está nos escutando, que está compartilhando conosco essas vibrações amorosas. Coloque a sua água, porque a água é o instrumento que os espíritos utilizam para trazer o remédio que nós necessitamos. Eles trazem do laboratório do mundo invisível um remédio que vai agir no nosso corpo espiritual. Está aqui minha aguinha, ó, que eu vou bebendo aos poucos, e fora minha garrafa que eu coloco ali, para estar sempre bebendo a água fluidificada pelos espíritos. Porque quando nós falamos no bem, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, essa reunião vira um verdadeiro tratamento espiritual e físico, porque o espiritual, nosso corpo espiritual, se reflete no nosso físico. E a semana passada nós terminamos falando da epidemia, onde Leon Denis disse: os nossos pensamentos e atos se traduzem em movimentos vibratórios.
as vibrações de seus atos maus, depois de haverem efetuado a sua trajetória, volvem a ele e o oprimem. Então, todo ato mal que nós praticamos, é por ignorância, claro, nós não somos maus. Os Espíritos são generosos quando nos dizem que nós erramos por ignorância, no sentido de ignorar. Então, todos os nossos atos equivocados, digamos assim, eles voltam em nossa direção e nos oprimem, como diz Denis, o apertam na necessidade de reformar-se. É uma espécie de sincronismo vibratório que faz voltar sempre o efeito à sua causa. Então, digamos que o nosso ato de maldade, que fez mal a alguém, ele se volta contra nós, se não na mesma existência, num dos nossos próximos reencontros. Então, nós temos sempre que reparar, é da lei. Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, Denis continua explicando, temos demonstração disso no fato bem conhecido de em tempo de epidemia, de contágio, serem principalmente as pessoas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas sem ação e são atacadas, ao passo que os indivíduos dotados de vontade firme e isento de receio ficam geralmente indenes. Então, o que Denis falou é que se nós mantermos a nossa mente tranquila, a nossa mente equilibrada, voltada para o bem, nós seremos capazes de combater ou talvez nem sequer atrair essas morbidades. Então, são orientações que ele nos fez no século XIX, onde ele vivenciou também a grande epidemia da febre espanhola, né? A pandemia, que se tornou também uma pandemia. Hoje nós vamos recordar sobre a vontade. A vontade, essa energia poderosa de Denis. Temos em nós uma poderosa rede de forças comandadas pela vontade. O reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. Então, esse reino dos céus, porque Jesus falou sobre o reino dos céus, segundo a pesquisa de Caibar-Schutel, nós estamos recordando. Claro que eu já falei sobre isso, mas nós estamos no período de recordação. Caibar-Schutel, ele disse que Jesus, através dos seus ensinos, proferiu 48 parábolas, sendo que dessas 48 parábolas, né, 48 parábolas, 13 parábolas ele falou sobre o reino dos céus. O reino dos céus se assemelha àquele homem que saiu a semear. O reino dos céus se assemelha àquele homem que achou uma pérola no mar. O reino dos céus se assemelha àquela mulher que separou as massas de pão em 3 medidas. O reino dos céus se assemelha àquelas virgens. Então, ele foi falando sobre esse reino de amor e sabedoria e proferiu 13 parábolas a respeito disso, até que os seus discípulos ficaram inquietos com essa informação e perguntaram, Senhor, mas onde está esse reino dos céus? E Jesus respondeu com simplicidade, o reino dos céus está dentro de vós. Então, nós temos gravados na nossa consciência, de acordo com a informação dos Espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, nós temos gravado na nossa consciência as leis amorosas de nosso Pai.
as leis naturais, as leis divinas, né, que depois no Livro dos Espíritos eles fazem um estudo a respeito dessas leis naturais, a lei do progresso, a lei de ação e reação, a lei de... todas essas leis que nós precisamos ficar atentos a ela. A lei do trabalho, a lei de destruição, são 12 leis, né, que os Espíritos trazem para a gente estudar. E que no livro Céu e Inferno, Kardec faz um resumão, digamos assim, quando ele publica o Código Penal da Vida Futura, mostrando que não basta ao homem não fazer o mal, é necessário que ele faça também o bem, porque ninguém vai se salvar sozinho. Nós estamos todos interligados. E quando uma pessoa cai, falamos na semana passada, a humanidade cai com ele, porque é preciso parar todo o rebanho, como Jesus ensinou, e ir atrás da ovelha desgarrada. Então, nós somos responsáveis por toda a evolução da humanidade. Os nossos atos repercutem, como a gente jogar uma pedra na água e a gente vê aqueles círculos concêntricos que faz em torno da pedra e que vão com abrangência cada vez maior, todos os nossos atos têm o seu campo de influência, né, assim? E todos estamos interligados. Na sabedoria persa de Leon Denis, ele diz: vós viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta desse armazém. Olha, muito interessante essa sabedoria persa. É na vida íntima de Denis, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Não procurar a felicidade fora de vós. A felicidade é de foro íntimo, está dentro de nós. E a felicidade consiste em nós tomarmos consciência da nossa missão na Terra. Qual é a razão pelo qual nós estamos encarnados? O que nós ganhamos em cada encarnação? Qual é a razão de nós reencontrarmos amigos e inimigos na nossa trajetória evolutiva, né? Tudo isso é a felicidade, segundo Denis. Habituemos a perceber as luzes inesperadas e as vozes da consciência. Tem pessoas que agem como verdadeiros anjos em nossa vida. Elas chegam para nos ensinar muitas coisas, que pode ser em forma de filho, em forma de parceiro ou de parceira, em forma de amigos. Temos sempre espíritos que, fazendo parte da nossa mesma sociedade na dimensão espiritual, Denis fala isso, eu acho lindo. Nós viemos de uma sociedade celestes e quando a gente reencarna, alguns espíritos vêm conosco para nos ajudar a cumprir a nossa missão na Terra, além do nosso guia espiritual, que foi um contrato antes do nosso próprio nascimento. Por que meio colocaremos em movimento as potências da alma? Qual é o recurso que nós temos para colocar, para fazer com que a nossa alma se torne mais fortalecida, que a nossa alma consiga mais conquistas numa existência? Aí ele responde: é pela vontade. A vontade é essa energia poderosa de Deus que habita em nós. A nossa vontade, diz Denis, é mais forte do que a energia elétrica. Quando nós movimentamos o nosso pensamento com a nossa força psíquica, dizer eu quero,
eu desejo, eu posso. Quando a gente movimenta essa energia com a força psíquica que a gente tem, nós nos tornamos muito poderosos, capazes de realizar grandes coisas. É como ele falou da outra feita sobre a fé. Se tiveres a fé de um grão de mostarda, que é um grãozinho muito pequeno, mas se torna uma árvore vigorosa, se a gente tiver uma fé, nós seremos capazes de mover montanhas, como falou metaforicamente Jesus Cristo. Então, nós temos que movimentar essa vontade para conquistarmos aquilo que desejamos, estabelecer prioridades na nossa vida. E a prioridade deverá ser, depois que a gente entende as razões de estarmos aqui, a razão da nossa vida, as prioridades têm que ser as virtudes da nossa alma, né? Tem que ser as conquistas morais e as conquistas intelectuais. O que podemos fazer de bem na Terra enquanto estamos aqui? Só proteger os nossos filhos? Só proteger os nossos amigos? Isso qualquer homem de bem faz. Disse Jesus que nós temos que amar os nossos inimigos. Ele pede que a gente ame a humanidade inteira e não que a gente se sinta privilegiado protegendo só um gueto, né? Que são aqueles que nós amamos. Mas existem esses outros que se dizem os nossos inimigos e que nós ainda não amamos, é que precisam ser amados. Esse é o grande desafio. A vontade, diz Emmanuel, é a maior de todas as potências da alma, é a vontade. Emmanuel faz uma analogia com um escritório. Imagine um escritório onde tem departamento do desejo, departamento do querer, departamento da raiva, departamento da nossa mente, o nosso psiquismo, departamento das mágoas, que a gente vai colocando em reservatório todas as nossas paixões, mas tem um chefe disso tudo. Esse escritório tem um chefe. E Emmanuel diz que se chama vontade. Com a sua vontade, você pode administrar todas essas paixões da alma. Nós podemos, através da nossa vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Nós estamos imersos no pensamento do nosso Pai, porque a vida, como diz Pietro Baldi, é Deus pensando. Olhar de frente para a dor, o mal e o perigo, a acionar a vontade para vencê-los, diminui-lhes a importância e o efeito. Então, a gente tem que enfrentar os nossos desafios com muita força de vontade, com muita coragem. Agora mesmo nós estamos diante de um grande desafio, que é um vírus que ninguém conhece como ele age, porque ele age em todos os organismos e cada organismo, como é um universo único, cada um de nós é um universo singular, cada um de nós tem bilhões de átomos, né, provisoriamente aglutinados, como diz André Luiz, para fins educativos. Cada um é um universo. Então chega esse vírus, o coronavírus, a Covid, né, chega e ela age de forma diferenciada de acordo de como encontra esse universo celular e cada um reage de um jeito. Então nós temos, como almas imortais, acionar a nossa vontade, ficarmos ligados no bem, como diz Leon Denis, para atrairmos, né, vibrações melhores para o nosso organismo, para nos defendermos, para a nossa imunidade ficar fortalecida, para nós nos defendermos desse ataque
desses vírus e outros que virão, né? E os vírus, toda pandemia, como a humanidade está passando, é um verdadeiro desafio para a inteligência humana. Os estudiosos da biologia, da organização biológica nossa, da natureza, de todos os lados, nós percebemos a ação do homem, a inteligência do homem buscando soluções, até com finalidade de angariar lucros, né, como a gente vê muitas vezes, buscando ganhar dinheiro na fabricação de um remédio, de uma vacina, mas essa motivação está na consciência de cada um. Muitos, no entanto, estão motivados mesmo por amor à humanidade. E quantos benefícios nós já recebemos da vacina contra a paralisia, contra a febre amarela, contra o sarampo. Sarampo já dizimou muita gente no mundo. O sarampo, varíola, varicela, tantos desafios que o ser humano já venceu, e nós vamos vencer mais esse desafio. Nós temos que colaborar com a ciência e não agirmos como pessoas alienadas, como se nada tivesse acontecendo e achando que nós estamos protegidos do vírus. Ninguém está protegido. Temos que acompanhar o que a ciência nos recomenda, fazer o distanciamento social, usarmos as máscaras, entender por que a gente deve agir dessa maneira, né? Assim, meus irmãos. Na ordem física não se destrói os infusórios dos infinitamente pequenos, que vivem e se multiplicam em nós, mas se ganham forças para melhor lhes resistir. É que Denis fala, as nossas orações, as nossas vibrações melhores, só elas sozinhas não vão vencer esses vírus, né, esses inimigos invisíveis, mas sim compreendermos como eles agem, não é? De que forma eles se organizam, conhecê-los para melhor combatê-los. E hoje é tão bonita a ciência nos mostrar, até em desenho, a forma de coroa que esse vírus tem, né? É um estudo fascinante, que infelizmente eu não sei nem o beabá. Nós leigos, vamos ter que retornar muitas vezes à Terra para determinadas conquistas que não fizemos essa opção, optamos por outras artes, outras técnicas, outras maravilhas do mundo, né? Que no mundo tem muitos caminhos. Cada alma, diz Denis, é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, nós temos o potencial de irradiar a nossa força. Por isso, a oração é tão fantástica quando nós fazemos a lista de pedidos nas casas espíritas, né? Colocamos o nome, o endereço, para que os espíritos possam nos ajudar a irradiar essas vibrações amorosas, a levar até aquele doente, aquelas pessoas que nós queremos beneficiar com o nosso pensamento, com a nossa irradiação. Isso é possível. Quantos movimentos nós temos acompanhado de pessoas marcando horário para a gente se unir em oração para determinadas pessoas, para determinados lugares, para o próprio planeta, pedindo perdão aos erros todos que nós, humanidade terrestre, cometemos com relação ao nosso planeta. Aprendamos, pois, a criar uma vontade de potência. Olha o que Denis fala. Aprendamos, pois, a criar uma vontade de potência. Nós temos que acionar essa vontade em favor da humanidade. Essa vontade é uma energia que sai de nós, né? É a energia psíquica,
é a energia, é o amigo invisível que a gente tem, é essa possibilidade de irradiar o nosso pensamento bom com a força da nossa vontade. Aí você fala assim, mas eu queria tanto ajudar fulano, mas eu estou tão longe dele. Não, você não está longe dele, porque o seu pensamento e a sua vontade, como diz os Espíritos, é mais poderosa do que a eletricidade, do que as vibrações elétricas, que hoje são maravilhosas, né? Olha, até através da eletricidade aqui, nós estamos falando para o mundo todo. Então, a nossa vontade precisa estar fortalecida, porque nós somos capazes, unindo todas essas forças no bem, de colocar o mal no seu devido lugar, porque o mal é uma negação transitória do bem. Na verdade, só existe o bem é soberano. E Einstein já disse isso aqui também, que ele diz que a nossa vontade é mais poderosa do que a bomba atômica. Gente, é bonito demais isso. Então, por que nós vamos ficar esmorecidos? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, sim. E se não der, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Como diz o samba, né? Não sei se é Clara Nunes. Eu sei que ela levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque a nossa vontade é capaz de mudar o mundo, meus irmãos. Querer é poder, diz Leon Denis. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz, basta que o queira com energia e constância. Vou até repetir essa frase, porque essa frase é muito poderosa. Sabeis que todo homem pode ser bom e feliz, basta que o queira com energia e constância. Então, a gente não pode desanimar na primeira tentativa. Eu me lembro que uma vez eu e a minha irmã, que ela mora em Vitória, e eu, na época, morava em Juiz de Fora, e nós combinamos que íamos trabalhar a telepatia, que é essa possibilidade de irradiar o pensamento, né, numa direção e saber se o pensamento chegou lá. Então, a gente marcava a hora, eu e ela, para a gente ficar no mesmo momento. Uma mandava um recado e a outra tentava entender qual era o recado. Nós fizemos várias tentativas de experiência nesse sentido e conseguimos muita coisa. Até hoje a gente tem uma força telepática tão grande que quando eu estou passando algum problema, ela sente lá, e vice-versa, porque nós temos essa força, a força da irradiação, e não importa onde quer que você esteja. Dentro da parapsicologia, a gente faz uma experiência dessa de curta distância. O nosso professor falava assim, Leila, entra num banco, vê a pessoa que estiver com a fisionomia daqueles caixas na época que a gente enfrentava fila em caixa, né? Que não tinha no aparelhinho o jeito de sacar, de mandar dinheiro, então a gente tinha que enfrentar as filas do caixa. Então ele falava assim, olha a fisionomia que tiver mais carregada, mais densa, e comece a irradiar em direção a ele, mandando energia assim, receba, meu irmão, as vibrações de amor do nosso Pai, receba aí as vibrações de carinho, a vida é boa, comece a irradiar coisas boas em direção à pessoa, olhando. De repente, é uma coisa impressionante. A pessoa levanta os olhos e te procura no meio daquela multidão, e quando te encontra, sorri. E você percebe o sinal, que ela recebeu alguma coisa, ela não sabia explicar o que era, mas foi recebida. Então, isso nós podemos fazer
em direção aos nossos irmãos que estão adoentados. Vamos pedir nesse instante, cada um pensa no seu amigo, no seu parente que está hospitalizado, e vamos endereçar a ele muita alegria, muita força, muita coragem, falar no íntimo da sua alma, via nosso pensamento, o quanto ele é corajoso, o quanto ele tem capacidade de enfrentar esse novo desafio, né? Assim, vamos fazer um treinamento nessa direção. Quando tivermos criados, de Denis, esse domínio sobre a própria mente, nada mais iremos temer. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Olha o que Denis nos fala. Tudo isso é treinamento. Vamos treinar? Vamos treinar a oração. Vamos enviar para os nossos irmãos, focar, a gente chama de transe canalizado. Vamos focar a nossa energia para alguém, um a um, até termos o poder de focar para muitos, porque tudo isso é treinamento. Uma virtude saiu de mim quando Jesus foi tocado por aquela irmã hemorroíça. E ele falou, quem me tocou? E os espíritos lhe disseram, os espíritos, os seus discípulos lhe disseram, Senhor, tanta gente te tocou, você está cercado por pedintes, né? E ele diz, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu de mim uma virtude. E aí a mulher se apresentou a ele, e ele disse, vai, minha irmã, a tua fé te curou. É lindo essa passagem, meus irmãos. Vamos pensar nessa vontade poderosa que nós temos, maior do que a eletricidade, maior do que a bomba atômica. E o que vamos fazer com essa vontade? Por favor, vamos usar para a paz e para o bem. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.